Olá, meu nome é Bruna, eu faço parte da especialização, meu grupo é a Denise, a Ana e eu. Eu fiquei responsável por pensar nos comandos do personagem, as ações, determinar o momento em que o jogo haverá mais desafios, ou pensar em elementos que poderão aumentar as dificuldades do jogador ao nível em que ele vai passando de fases. Eu também fiquei responsável por interpretar a divisão e a informação, pensar nos momentos mais importantes da aventura. Momentos de jogar, um momento de aprender, contribuir esses momentos em todas as fases do jogo. E pensar nas estratégias para que esse espaço torne-se mais interessante para as pessoas que vão jogar esse jogo. Olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou professora de língua portuguesa e a minha parte no trabalho foi pensar no roteiro do jogo, nos objetivos do jogo, quais seriam as aventuras enfrentadas, né, e visualizar esse jogo, pensar na questão estética, no desenho dos mundos, das fases e desenhar e criar a própria personagem também, caracterizar essa personagem na questão da aparência dela. Olá, eu sou a Denise, responsável pela parte educacional do jogo, realizando o levantamento de informações necessárias para aplicar durante o game, como a questão dos nutrientes presentes nos alimentos que o personagem vai precisar escolher, a questão da quantidade de água que ele deve ingerir nas missões e a questão do gasto calórico que ele tem fazendo determinada ação. Também considerando o público-alvo do jogo e pensar em como essas informações vão aparecer para ele, para ser absorvida de maneira leve e divertida e não exaustiva com grandes textos. Olá, bom, então agora a gente vai apresentar o documento do nosso jogo para vocês, né, das aventuras de Jojo. Então, nessa primeira parte, nós temos algumas informações básicas do jogo, um resumo do jogo, algumas frases de impacto para chamar jogadores, consumidores, né, para adquirir esse jogo. Em seguida, nós temos um resumo do jogo, uma breve história, né? Jojo é uma criança curiosa, que gosta de desafios, e aí ele vai encontrar diversas situações aí que ele precisa superar para atingir seus objetivos. Bom, e aí ele é um jogo para celular, né? Então a jogabilidade dele é através do touchscreen. Então o jogador vai usar o polegar esquerdo para se movimentar e o direito para realizar ações. Aqui nós temos um exemplo de mundo, né? Então cada mundo tem 8 fases, no final de cada mundo ele ganha um troféu. E além das fases, ele vai ter alguns puzzles aí em relação ao conteúdo educacional, por exemplo, o caso dessa roleta aí, gire para saber quais alimentos você poderá ingerir durante a partida. Aqui a gente tem um exemplo do mundo, né? Do mundo do jogo, da aventura. Então, o Jojo ele tem a barrinha de energia dele e ele tem que ele busca deixar essa barrinha sempre cheia, né? Através de alimentos nutritivos. Aqui a gente tem a experiência de jogo, né? Então, no início, Jojo ele vai estar caminhando pela floresta, começa a se questionar sobre seu organismo, sobre como ele tem energia, onde que ele vai tirar essa energia. E aí ele já vai para um puzzle convidando ele para saber mais sobre isso e a partir disso ele começa a sua aventura. Bom, as mecânicas do gameplay estão relacionadas ao mundo em que o personagem se encontra. Por exemplo, se ele está numa floresta, ele vai interagir com árvores, animais e plantas. Se ele está na cidade, ele vai desviar de carro, de pessoas, vai pular muro. E os perigos, eles vão ser monstros que vão o tempo todo tentar tirar a energia do Jojo, né? Seja jogando doce, jogando bala, e ele precisa desviar desses alimentos não nutritivos e buscar alimentos nutritivos. Aqui a gente tem um exemplo de inimigo, um exemplo de game boss, que são inimigos mais fortes, né? E as cenas de corte, quando elas vão aparecer no início ou final de cada fase, trazendo alguma informação relevante sobre nutrição. E o material bônus, que é conforme o desempenho da personagem, ele pode praticar um esporte radical. Nesse caso aqui, ele vai praticar natação, né? E ele vai poder ganhar um troféu extra, dependendo da classificação dele.
Aqui no storyboard da primeira fase, a gente tem o calorículo, né, que é uma criatura mágica responsável por dar informações, dar conselhos e por guiar o nosso personagem, né? Então, ele tem um exemplo dele no primeiro mundo também, enfrentando monstro, em busca dos power-ups. E no final da fase, às vezes o calorículo ele pode questioná-lo, colocar alguma situação, problema para o nosso personagem. Conforme o personagem vai passando de fase, mudando de mundo, ele ganha experiência, ele consegue pular mais alto, ele consegue correr e consegue socar também, enfim, o jogo vai ficando mais difícil. Aqui a gente pode visualizar essa dificuldade, né? Como a gente viu nos mundos anteriores, não tinha tanta informação quanto a gente vê aqui, né? Vários alimentos, muitos monstros jogando alimentos não nutritivos. Aqui a progressão dos inimigos também, né? Eles vão ficando mais fortes. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico de ritmo no nível 1, lá na floresta, a hora do dia, quais são as cores, qual é a progressão do personagem. E a gente pode comparar com o do nível 5, por exemplo, né? Quais são os outros perigos, os outros inimigos. Aqui um outro exemplo de uma fase, né? Jojo na cidade. Aqui a gente pode comparar como que o personagem é no início do jogo, o que acontece no meio do jogo e como ele fica após o jogo, né? Depois do jogo ele é um personagem que sabe escolher os alimentos, que sabe lidar com a questão da energia e que tem muita disposição para continuar explorando e descobrindo novos lugares. E o conteúdo educacional aqui vai ser os tipos de alimentos, tipos de nutrientes, pirâmide alimentar, energia e gasto calórico, né? E o calorículo, que vai ser o personagem responsável por fornecer essas dicas e informações importantes a partir dos puzzles, situações, problemas e simulações. Aqui a gente tem um exemplo, né? Escolha uma das frutas abaixo para saber a quantidade de vitaminas que ela apresenta. E aqui um outro puzzle. Escolha 3 alimentos que possuam maior quantidade de água em sua composição para descobrir seu próximo desafio. Então, a gente tem essas questões de educacional dentro do jogo, para o personagem colocar isso em prática. No final do jogo, ele pode ter uma coleção de troféus, né? No final de cada mundo ele ganha um troféu. E, além do troféu, ele pode ser convidado a praticar um esporte radical, como a gente viu o esporte natação. Agora a gente viu um exemplo de fase extra aqui, que é o mountain bike. Bom, então nós temos o protótipo do nosso jogo também, né? Aqui a gente consegue visualizar de maneira mais clara como que o jogo acontece através dessas imagens vistas no GDD. E a gente espera poder, de fato, aplicar esse jogo algum dia, né, para os nossos alunos. A gente gostou bastante do resultado e a gente acha que ele é bem válido para ser usado nas escolas e os alunos vão gostar bastante. Obrigado pela atenção.